Fala galera, eu sou o João Rafael Ramos dos Santos e a gente está de volta no Diáspora Entrevista, né, depois de um tempo distante e por conta da quarentena, né, que está obrigando que a gente fique em casa. Hoje eu estou recebendo a Noemi Santos da Silva, ela faz parte da equipe do projeto Afro Curitiba. Ela vai se apresentar e vai falar um pouquinho do projeto para vocês. Tudo bem, Noemi? Tudo bom, João? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Noemi, como o João já me apresentou, eu sou mestre em História pela UFPR e atualmente doutoranda pela Unicamp. Minha pesquisa é basicamente sobre a história da educação dos negros, a história da educação escolar dos negros no Paraná, no período de escravidão e pós-abolição, e eu componho a equipe que trabalhou com o projeto Afro Curitiba, que é um projeto que teve a colaboração de vários outros pesquisadores, com a coordenação da professora Joseli Mendonça, da UFPR, que basicamente visita pontos de memória negra na cidade de Curitiba, fazendo um percurso histórico por esses pontos de memória. É um projeto que se encontra em vigência aí há algum tempo, mas que foi institucionalizado e foi concretizado na forma de site nos últimos dias. E é sobre isso que eu venho falar para vocês. Esse projeto ele está relacionado a uma questão que eu sempre trouxe nas minhas pesquisas, que é a questão das evidências históricas da escravidão. Né, traz a questão da memória sensível da escravidão. Né? Então, a gente está falando de uma história, né, que apagou, que invisibilizou a memória. Né? Eu percebo muita relação com o projeto e uma trajetória muito parecida com o circuito de celebração histórica da herança africana, aqui na região portuária do Rio, né, que foi um circuito que passou por sucessivos apagamentos históricos. Uma história eurocêntrica, que tentou trazer uma homogeneização europeia, eurocentrada, para a nossa história. Né? Você está falando de um projeto que acontece no Sul, né? E a gente sabe o quanto a história negra e africana foi sufocada, né, na região sul do país. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito, João. Você tem toda a razão quando você fala desse apagamento muito mais intenso na região sul, né? O projeto Afro Curitiba, ele surge em grande medida inspirado no projeto do Rio, né? Nos percursos realizados principalmente pela professora Hebe Matos, Marta Abreu, ali na região portuária, mas também muito inspirado em outro projeto da região sul, que é o Afro Santa Catarina, que tem coordenação da professora Beatriz Mamigônia, que surgiu ali em Florianópolis, mas depois foi estendido para a região de todo o estado, né? Ele pega ali outras cidades do estado de Santa Catarina, e se inspirando nesses dois roteiros que já estavam sendo realizados, a professora Joseli teve a ideia de reunir pesquisadores, né, vestígios de pesquisas que já tinham sido concluídas ali no âmbito da UFPR e fazer um percurso para Curitiba, né, abarcando não só as evidências históricas do período de escravidão, como também do período de pós-abolição. E indo no sentido disso que você acabou de falar, né? Tentando trazer as evidências históricas para o cotidiano das pessoas, tentando reforçar a existência da escravidão em Curitiba, que passa constantemente por esse apagamento. Curitiba é considerada, ainda hoje, né? Durante alguns anos atrás foi mais forte isso, mas como a capital mais europeia do Brasil. E nós temos em Curitiba vários pontos da cidade dedicados à homenagem a grupos de imigrantes. Nós temos Praça do Japão, Praça da Ucrânia, Parque do Alemão, e são várias etnias que representam Curitiba. Quando nós vamos para a questão negra, né, onde estão os negros de Curitiba, nós temos uma praça dedicada a Zumbi dos Palmares, lá no bairro periférico, bem apagada, bem esquecida, e nós queríamos lutar contra essa memória hegemônica que a cidade construía, né, os dirigentes, principalmente, que afirmavam que o peso da imigração tinha sido praticamente não fez desaparecer, né, a escravidão e a cultura negra na cidade. Né?
Esse que foi o esforço. Temos muita relação, né? E aí quando você fala desse distanciamento, né, do centro das cidades, é um processo histórico muito parecido com o do Rio de Janeiro, por exemplo, em que você tem uma tentativa de modernizar, né, de modernização da região central do Rio, tentando transformá-la, isso quem fez foi Pereira Passos, né, tentando transformar uma área do Rio de Janeiro como uma nova Paris, né, essa questão de se ver lá na Europa. Esse processo afastou fisicamente, né, terminou com cortiços e levou a presença negra do centro da cidade do Rio para regiões de periferia também. O que eu queria te perguntar, na verdade, são os custos. Você poderia marcar aí para a gente alguns pontos do projeto Afrocuritiba pelos quais vocês passam? Sem dúvida, eu não vou dizer todos, porque senão perde a graça, né? As pessoas precisam navegar no site, mas ali no site elas podem entrar em contato com obras dos Irmãos Rebouças, né? Um chafariz que fica no centro da cidade, foi projetado por Antônio Rebouças, que conhecidamente, totalmente conhecido no Império, né? Nós temos também as agremiações negras do pós-abolição, Sociedade 13 de Maio. Voltando lá para o período de escravidão, nós temos o Pelourinho, a cadeia de Curitiba, temos ali a parte que eu estou trabalhando, que é a parte educacional, um Instituto de Educação de Curitiba, que no passado, né, foi frequentado, mas foi uma escola frequentada por escravos e libertos, e depois, né, teve pessoas negras que frequentaram ali, né, no caso, personalidades negras, mulheres, inclusive. Então, esse que é o sentido, né? A ideia é quando a pessoa faz o percurso pessoalmente, ao menos a ideia é ela sentir que a escravidão, né, ela se entrelaça com a história de Curitiba de forma muito intensa e essa escravidão ela estava em todas as faces do cotidiano de quem transitava na cidade, né? Aquele chafariz que foi projetado pelos Irmãos Rebouças também era um lugar onde os negros vinham buscar água para levar para as casas. Então, a pessoa sai dali, ela passa por um lugar onde a venda de escravos era muito divulgada em jornais, enfim, ela sobe para o Largo da Ordem, ela tem ali a Igreja do Rosário, que por outro lado é a igreja uma igreja da Irmandade Negra, né? Rosário dos Pretos de São Benedito. Então, são várias facetas do cotidiano que eram construídas pela população negra, seja em situação de escravidão, seja em situação de liberdade, e a ideia é justamente trazer isso para as pessoas sentirem mesmo. E aí as pessoas terminam onde o circuito termina, né? Onde hoje é a Sociedade 13 de Maio. O que é mais interessante é que a Sociedade 13 de Maio ainda está em funcionamento e ela ainda é um reduto de frequência dos negros de Curitiba, né? Existe um baile que é realizado lá, inclusive fora da pandemia, né? Um baile black chamado Baile Bom, e até hoje a sociedade tem esse papel importante para a população negra de Curitiba. Importante para a gente refletir a construção aí de um chafariz, e aí lembrando, por exemplo, que o chafariz ele passa a ser um lugar de socialização no Brasil do Império, né? O chafariz da água, enfim. Vamos pensar na importância disso. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um prédio que é o Cais das Docas Pedro II, que fica justamente em frente ao Cais do Valon, que foi o prédio que mais recebeu africanos escravizados nas Américas, e esse prédio foi construído por André Rebouças, e ele exigiu no contrato, né, foi uma exigência contratual de André Rebouças, que esse prédio fosse construído sem mão de obra escravizada. Né? Então a gente está falando, e a Noemi está falando também, de uma agência negra, tá, em pleno Brasil imperial.
Não, sem dúvida, as agremiações, elas são muito, estão, inclusive, em alta, né, nos estudos de pós-abolição agora, pela importância que elas assumem das formas de organização negra, né, para além das formas violentas, da rebeldia, né, aquelas agremiações, elas foram fundamentais para a construção da cidadania desses negros, né. Curitiba tem uma associação negra, que é o 13 de Maio, que é muito antiga, né? Ela é uma das associações com esse propósito, criada por libertos, e para atender às demandas previdenciárias de libertos, é uma das mais antigas do país. E como esses sujeitos eles estavam em articulação desde o processo de abolição, até chegando na abolição, eles terem construído ali aquela organização para atender suas demandas mais urgentes, né? Demandas que o Estado já não tinha nenhum tipo de responsabilização, enfim. Fora a agremiação 13 de Maio, que ela tinha mais esse caráter racial envolvido, né? Nós também elencamos no roteiro uma agremiação de trabalhadores que é também uma das mais antigas de Curitiba, a Sociedade Protetora dos Operários, ela foi fundada por um ex-escravo pedreiro, que era o Benedito Marques. E ela teve, apesar de não trazer no seu nome, né, não trazer nos estatutos a questão racial, ela teve na diretoria grande parte desses diretores, desses dirigentes, indivíduos negros que enfim, no período de escravidão tiveram alguma relação com a escravidão ou depois, pós-abolição, se apresentavam como negros, né, na sociedade de Curitiba. E isso é muito importante, porque significa que as duas demandas não estavam desarticuladas, né, esses indivíduos estavam se vendo como trabalhadores nacionais, estavam em meio daquelas transformações ali, se articulando enquanto classe, enquanto, né, indivíduos cidadãos. Isso que é o que mais, acho que as agremiações trazem de mais interessante para a nossa reflexão. Certo, Noemi? História, né? A importância das agremiações negras também, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro você teve um movimento muito forte de jornais negros, né? Foi conhecida como mídia negra. E essa mídia trazia como uma das suas pautas principais a importância da educação, né? E aí a gente está falando de um período do pós-abolição em que já se via a necessidade do negro acessar espaços educacionais como forma de ascender socialmente e de exercer uma presença que é política também. E aí eu estou falando isso porque o seu projeto ele também está relacionado com a aprovação da Lei 10.639, de 2003, né, que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Né? A gente está chegando no final da entrevista, mas eu queria te perguntar justamente essa questão da relação, como é que é a relação com a história e cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar no Sul? Olha, eu acho que como todos os estados, né, aqui no Sul, nós tivemos muita resistência para a devida aplicação da Lei 10.639, né, muitos dos profissionais de educação, né, professores e escolas, né, alegavam a falta de recursos, falta de material de lidar com essas questões, mas as secretarias de Estado, né, e o próprio governo federal, acho que vem cumprindo com essas demandas, fornecendo muito material, bastante forma de você incluir essas demandas da diversidade como um todo, a questão racial, no currículo, seja das disciplinas de exatas, seja nas disciplinas de humanas. Mas é claro, né, eu acho que o nosso roteiro, ele vem ao encontro, né, dessas necessidades dessas escolas, até porque o projeto ele nasceu como um projeto de extensão da UFPR que agrega escolas públicas, então ele já foi realizado por muitas turmas de ensino básico, né, ensino fundamental e médio, e essas crianças, né, esses adolescentes acabam entrando em contato com outra Curitiba que eles não estavam acostumados a conhecer, e isso tem sido bastante emocionante por parte da equipe, né, e até
por parte de quem sai da academia e encontra esses estudantes, né, para promover essa visão positiva, né, da população negra em Curitiba, assim. E eu acho que é uma das formas, né, bastante criativas de se acabar trabalhando isso. E eu acho que com o site isso se torna ainda mais dinamizado, né? Em tempos de pandemia, né? Ou até mesmo alguns professores que queiram realizar com seus estudantes a visita online, né? Trabalhar com o site de forma pedagógica. Eu acho que nesse sentido vai ser bastante produtivo, né? A gente está bem esperançoso e contando com a divulgação de todo mundo, né? Para que chegue no máximo possível de pessoas, né? Não é só os professores de Curitiba e do Paraná que precisam ter acesso. Acaba tendo, veja, nós temos já 3 roteiros, né, mais organizados, pelo menos no país, então veja quantas possibilidades, né, esses professores podem estar tendo depois que os sites, né, os caminhos virtuais ficarem prontinhos, né? Mas tocando na questão da educação, né? Essa questão também é tratada no roteiro, né? Como eu te falei, tem uma instituição de ensino em Curitiba que traz toda uma memória de pessoas negras que frequentaram escolas, né, mesmo no período de escravidão, e depois ou se formaram, né, acabaram sendo pessoas letradas muito importantes ali na sociedade de Curitiba. Muito obrigado por ter participado, agradeço a você e a toda a equipe do Projeto Afro Curitiba. Fica aí, inclusive, uma sugestão, né, que a gente pode construir aí nessas pontes que a gente acaba construindo via internet, na distância, principalmente agora em tempos de pandemia, a gente criar talvez um roteiro virtual, né, que passe por lugares de memória negra em diferentes cidades do país. Né? Eu tenho contato com uma galera que tem um circuito de memória negra em São Paulo, né, no bairro da Liberdade. Tem eu aqui e a professora Mônica Lima, né, da UFRJ, no circuito de celebração histórica da herança africana aqui no Rio. E aí daqui a gente pode passar por Curitiba. Com certeza. Nosso grande sonho é ampliar o roteiro para fora de Curitiba. Nós temos muito material para o litoral, né? Paranaguá, Morretes, são cidadezinhas que na história do Paraná tiveram maior importância para a escravidão, né, do que Curitiba. Então, sempre que os caminhos permitirem, a gente deseja ampliar, sim, sem dúvida. Mas eu agradeço muito a participação, João, Rafael, por estar divulgando o nosso trabalho e estamos aí. Obrigado, Noemi, é isso aí. Gente, obrigado aí por assistindo. A gente se vê no próximo Diáspora Entrevista. Ubuntu.